Efésios capítulo 5, versículos de 8 a 14. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bendito Deus de Israel, que escolheu o seu povo para a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por causa disso, sendo justificados pelo seu sangue, seremos pelo Senhor salvos da ira. Ó grande Deus, perdoa os nossos pecados por causa da corrupção da nossa natureza que procura fazer o que não queremos. Abençoe esse trabalho para a honra do seu ser perfeito. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Nós chegamos ao ápice do assunto que temos focalizado entre as trevas e a luz. Vimos desde o capítulo 4, versículo 17, a oposição da luz e trevas e o apóstolo argumentando as obras delas como um pisca-pisca, ora ressaltando as obras das trevas, ora enfatizando as obras da luz. Falamos também que, até o versículo 24 do capítulo anterior, Paulo tratou do assunto de forma geral, a ação dos homens que andam nas trevas e a ação dos que andam na luz, e a partir do versículo 25, ele começa a apontar individualmente a ação moral dos homens que vivem no negrume da escuridão, bem como os atos dos que andam na resplandecência da luz. Esse texto que temos diante de nós, Paulo continua enfatizando as obras das trevas e da luz, mas agora aplicando as suas instruções e ordens diretamente aos efésios, como que falando individualmente para cada um de nós. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos considerar então essa porção preciosa da palavra de Deus sobre o tema as trevas e a luz. Eu chamo a atenção para a conjunção grega gar, pois, portanto, então, visto que vocês eram trevas, agora luz no Senhor. Essa conjunção coordenativa, adversativa, nos remete ao contexto anterior e nos faz lembrar dos pecados típicos do mundo em que vivemos. Ou seja, a impudicície, toda sorte de impurezas ou cobiça, a conversação torpe, as palavras vãs ou chocarrice, coisas essas inconvenientes, a incontinência, a impureza, a avareza, que é a idolatria. Todos esses pecados mencionados por Paulo são próprios da sociedade impura em que vivemos. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, ele se utiliza da figura implícita pressupondo que o mundo se encontra em estado de decomposição e depravação, afundado em profundas trevas espirituais e morais. A nossa sociedade está completamente perdida e desnorteada. Esse presente século está sem rumo e as pessoas não sabem para onde vão por causa das trevas em que vivem. Jesus se utilizou dessa figura. Ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Jó capítulo 5, versículo 14 diz, eles de dia encontram as trevas, ao meio-dia andam como que de noite as apalpadelas.
2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É verdade que os avanços científicos e tecnológicos são impressionantes. E diante de tantas descobertas nas mais variadas áreas, tais como a medicina, o progresso na informática e nos transportes, o desenvolvimento na agricultura e na indústria, o adiantamento nas comunicações e eletrônica, realmente o progresso é enternecedor. Porém, as pessoas imaginam que ao conhecer bastante suas áreas específicas e por serem tão sábias, não estão em trevas e são iluminadas. Em meados do século XVIII, o iluminismo foi chamado assim. A grande verdade é que se não forem iluminados pelo Espírito Santo, nunca conhecerão as verdades mais fundamentais que um crente mais simples conhece. E o mais sábio desse mundo não saberá o seu papel e que o propósito da sua existência nesse mundo é viver para a glória de Deus. Observe quando Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. A luz é do Senhor e não se refere à luz própria. Outrora, antes de nascermos de novo, nós éramos trevas, mas agora, pela regeneração e o chamado eficaz de Deus, somos luz no Senhor. A luz não é nossa, mas a de Cristo. A luz é do Evangelho. Nós somos a luz porque estamos nele. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. João capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Em 2 Coríntios 4:6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas passagens explicam o motivo pelo qual ele é a luz do mundo. Portanto, quando Paulo diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, somos luz não pelo nosso conhecimento, não pelos nossos méritos, boas obras, ou porque somos bons religiosos, mas porque fomos eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para a adoção de filhos e alcançado pela graça e misericórdia em Cristo Jesus e refletindo a luz dele. Mas Paulo continua e no finalzinho do versículo 8, Paulo adverte: andai como filhos da luz. A luz tem uma função positiva e brilha aberta e publicamente. E essa advertência de Paulo, andai como filhos da luz, indica também o papel do crente nesse mundo e o propósito do nosso chamamento. Jesus já havia dito aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. A função da luz é exatamente lançar fora a negridão, afugentando as trevas. Devemos andar como filhos da luz, iluminando e tornando conhecido tudo aquilo que não é revelado e visualizado. Além de iluminar, os efésios deveriam servir de guia para nortear e dirigir as pessoas em trevas. Quando Paulo diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, ele indica o importante papel do crente em ser a luz do mundo. Temos uma séria advertência porque precisamos ser filho da luz. A advertência é clara e diz respeito à impossibilidade ou incongruência de sermos a luz e não iluminarmos. A luz foi feita para iluminar e ser exposta, e não para ser escondida. Não é possível a luz estar presente e não iluminar. Por isso, Paulo continua no versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade.
Esse versículo 9 está entre parênteses porque os editores da nossa Bíblia, ou seja, da Revista Atualizada, consideram que esse versículo no texto original não se encontra e não aparece em alguns poucos manuscritos e apreciados pelos estudiosos como o manuscrito Aleph, que é a letra grega concernente ao manuscrito sinaítico, e o manuscrito B, conhecido como Vaticano. E porque não se encontra nesses textos estimados pelos nossos tradutores, então foi posto entre esse sinal de pontuação. Mas esse texto se encontra nos milhares de manuscritos mais antigos e preservados do Novo Testamento e não devemos duvidar da canonicidade dele. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Observe que Paulo indica o papel dos filhos da luz, que é frutificar a luz, indicando o importante objetivo da vida do crente em produzir o fruto da luz nesse mundo corrompido pela iniquidade, envolto em trevas e contaminado pelo pecado. Mas Paulo especifica aqui 3 atributos de Deus: a bondade, a justiça e verdade. São virtudes da perfeição do ser de Deus. É fruto do Espírito Santo. Bondade no grego, agatosune, significa integridade, ou retidão de coração e na vida. Gentileza é andar como filhos da luz, sendo gentil, bom, íntegros e retos no nosso relacionamento. A justiça aqui mencionada por Paulo é de kaiosune, que tem um sentido de integridade, virtude, pureza de vida, pensamento, sentimento, o ato de dar a cada um o que lhe é devido e ser justo nas relações mais variadas em que Deus nos coloca. Verdade, aqui traduzido por aletheia, é a verdade como excelência pessoal, sinceridade de mente, livre de paixão, pretensão, simulação, livre de falsidade e engano. Devemos ser verdadeiros uns com os outros. Tiago disse: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Todas essas virtudes estão contradizendo as obras infrutuosas das trevas. Observe o que foi dito no capítulo 4, versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Essa imagem se opõe a toda bondade e gentileza. No capítulo 5, versículos 3 e 4, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Tudo isso contradiz a tudo que é justiça, tudo que é retidão, integridade, virtude, pureza de vida, pensamento e sentimento. Quando Paulo ordenou, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, a mentira é o oposto da verdade. Portanto, quando Paulo diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, foi um contraste daquilo que ele havia ensinado e que nós pudemos considerar pela graça e misericórdia de Deus. É claro que devemos nos espelhar na perfeita bondade, na perfeita justiça, na perfeita verdade de Deus realizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. A bondade, justiça e verdade absoluta é de Cristo. E isso nos capacita a desfrutarmos do Senhor para exercermos o nosso papel de filhos da luz. Por isso Paulo completa aqui no versículo 10, onde lemos: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Os filhos da luz provam a bondade e assim resplandecem a bondade. Os filhos da luz provam a verdade, a justiça e muito mais, ou seja, toda a plenitude da divindade nos está disponível. A santidade, a sabedoria, o amor, a misericórdia, etc. Esse é o nosso papel. É produzir o fruto da luz, indicando o importante objetivo da nossa existência, isto é, temos que iluminar esse mundo corrompido pela iniquidade,
apodrecido pelo sistema pecaminoso e dominado pelo diabo, o príncipe deste mundo. Aqui nos versículos 11 e 12, temos uma advertência séria de Paulo, como que piscando novamente para as trevas e alertando seus leitores. É-nos dito: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Nós vimos as obras infrutuosas das trevas mencionadas no contexto: a mentira, a ira, o furto, palavra torpe, a amargura, a gritaria, a blasfêmia, a impudicícia, a chocarrice, impureza, a avareza, a idolatria, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo nos encoraja e diz que tudo isso é uma vergonha. A palavra grega para vergonha é aichron e significa desonroso, desprezível, miserável. Não é possível, seja na escola, no trabalho, seja na família, compactuarmos com as obras infrutíferas das trevas e perdermos nosso principal objetivo de vida, que é glorificar o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a nossa luz deve brilhar na santificação. Paulo ordena que reprovemos as obras das trevas, no sentido não apenas de reprovar e ficar resignado, apenas renunciando ao pecado deles, como uma atitude neutra, mas é desmascarar e demonstrar o que eles fazem oculto. O só referir é vergonha. Não precisa eles realizarem o ato. Só de mencionar que praticam tais atos é uma vergonha, é uma desonra, é humilhante. William Hendrickson, comentando essa passagem, disse: o pecado deve ser desmascarado porque não se faz nenhuma gentileza ao ímpio, levando-o a crer que é um bom sujeito. O tumor cancerígeno deve ser extirpado e não contemporizado. Esse é o sentido dos versículos 11 e 12. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Devemos desmascará-la porque o crente está em guerra com o diabo. Devemos reprová-la porque a igreja é simbolizada por um quartel. Paulo tinha acabado de dizer: não deis lugar ao diabo. Então devemos tornar patente e desmoralizar as obras de Satanás, que são vergonhosas e deprimentes. E finalmente no versículo 13 temos uma explicação do apóstolo, e agora ele se volta, piscando novamente para a luz, dizendo: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que é obra infrutífera dos filhos da desobediência, todos os terríveis feitos da impiedade, toda a conduta ímpia vem a lume e aparece como realmente é, perdendo seu caráter indigno das trevas. As trevas não podem com a luz. O diabo não pode com o Senhor Jesus. As obras das trevas não prevalecem contra as obras da luz. As obras das trevas são desmascaradas pela luz. Por isso, Paulo apoia a importância do seu argumento, citando provável e indiretamente Isaías, quando ele diz aqui no versículo 14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo como que alertando e encorajando os efésios, especialmente os que estavam na igreja, mas cocheando entre os dois pensamentos, indecisos e debilitados espiritualmente. Paulo cita Isaías 60, versículo 1, que diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Alguns especialistas defendem a forma como Paulo diz nesse versículo, citando algumas linhas de um hino antigo da igreja cristã. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Isso é perfeitamente possível na mente de Paulo quando escrevia suas cartas, possuir hinos na sua mente. Afinal de contas, ele vai orientar a igreja no versículo 19,
falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Portanto, com a expressão desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, é provável sim que fosse um hino baseado em Isaías 60, versículo 1, e aplicado a Cristo. Aqui nós temos a doutrina da chamada geral, e que pudemos expor pela graça de Deus no capítulo 4, versículo 1, o que eu sugiro aos meus ouvintes, que recorram àquela passagem para entender melhor o chamado eficaz e a chamada geral pelo Espírito Santo, endereçada a todos quantos o Evangelho é chegado, mas que pode não se tornar eficaz para a salvação. Existe essa chamada geral, que é um chamado espiritual do Evangelho, a quem a palavra se faz conhecida e que torna resistível aos não eleitos. Por exemplo, Isaías 65:12. Disse Deus, porquanto chamei e não respondestes. Outra passagem, Oséias 11:2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Até mesmo os eleitos podem resistir ao chamado do Evangelho, mas ao tempo determinado por Deus, eles livremente atenderão ao seu chamado eficaz. Paulo está fazendo nada mais e nada menos do que os profetas fizeram no Velho Testamento. Isaías 55, de 1 a 3, diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Paulo está fazendo o que Isaías fez. Quantas vezes ele não chamou a todos para que respondam positivamente à oferta do Evangelho? Em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a chamada geral a todos indistintamente. Deus não tem prazer na morte do ímpio e deseja sinceramente que todos se arrependam e creiam no seu Filho amado. Mas nenhum pecador sem o Espírito Santo crerá. Mas isso só será possível aos eleitos, ao tempo determinado por Deus. Por isso é essa passagem no nosso versículo 14, quando é nos dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Apenas para concluir, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, porque temos a luz de Deus em Cristo Jesus, iluminado pelo Espírito Santo, tanto na justificação, mas devemos brilhar também na santificação. Deus nos concede os meios de graça para que a luz seja comunicada. Deus nos deu os métodos para que, com a graça dele, possa brilhar. Sua palavra, a pregação do Evangelho, a oração, a comunhão com os irmãos, a participação sincera na Santa Ceia. Esses meios de graça são iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa finalidade como crentes em Cristo Jesus e filhos da luz é iluminar e desmascarar as obras das trevas. A nossa conduta, a nossa palavra, a motivação tem que contrastar com as motivações dos ímpios, para que o nome, os atributos e a pessoa do Senhor Jesus sejam glorificados. O grande papel do crente é viver para a honra dos seus atributos, o louvor do seu nome e a glória da sua pessoa, e não para o nosso próprio proveito. Jesus foi claro em Mateus 5, de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos luz no Senhor, para ajudar os que estão em trevas e nem sabem disso. Que os ímpios tenham os seus pecados revelados e saibam que só o Senhor é poderoso para chamá-los das trevas para a sua maravilhosa luz.
Eu quero concluir citando Isaías 9:2 e capítulo 42, 6 e 7, de Isaías mesmo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem. Que o Senhor nos abençoe. Amém.